Vou aproveitar para trazer hoje uma notícia que veio lá do TJ de São Paulo, tá? E é uma notícia que eu acho interessante porque ela serve como exemplo de um certo estudo que a gente faz que às vezes fica meio nebuloso nas nossas cabeças, né? Assim, vocês sabem que eu sou aquele cara que eu sou fã de fazer tudo dando exemplos que sejam ou de coisas que aconteceram na realidade, ou pelo menos exemplos, mesmo que escabrosos e absurdos, eles facilitem a sua percepção, né, da legislação, das regras, da doutrina e por aí vai. E quando a gente estuda a responsabilidade civil do Estado, uma das coisas que eu comento com vocês é a importância da gente analisar, apesar de não ser cobrado com tanta veemência, a responsabilidade do Estado pela prática de ato legislativo ou pela prática de um ato jurisdicional. Então, uma coisa que eu sempre comento, né, no caso de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, a gente tem na Constituição Federal um texto que diz que o Estado indenizará a família do preso quando, né, ele ficar preso além do tempo fixado em sentença, ou, no segundo caso, quando ele for levado à prisão de forma indevida. Né? Então a gente sempre tem esse destaque, e eu falo, né, pô, isso acontece, o cara fica preso além do tempo e tal. Só que normalmente eu não trago muitos exemplos porque eu considero autoexplicativo o texto. Mas é claro que situações que ocorram na realidade valem muito mais a pena para a gente observar. E o TJ de São Paulo acabou de proferir uma decisão estabelecendo a obrigação do Estado de São Paulo em indenizar um preso porque ficou indevidamente preso e, além de tudo, além do tempo de sentença. Foi um absurdo completo. Mas deixa eu te contar a história. Em 2009, uma determinada pessoa foi presa em flagrante por estar roubando ali cigarro e dinheiro de uma loja. Tá? Então, pegaram esse cara, levaram ele em flagrante para fazer ali devidamente a ocorrência. Né? Essa prisão foi convertida em prisão preventiva. Então, iria ser instaurado um processo penal contra ele, né? E para que ele não fugisse, não atrapalhasse ou alguma coisa assim, converteram em prisão preventiva nas suas razões ali. Lembrando que a prisão preventiva é um procedimento processual comum, né? Se ele fosse absolvido depois, essa prisão preventiva não geraria responsabilidade civil do Estado, dano moral nenhum, porque é uma medida cautelar processual. O que aconteceu? Ele ficou na prisão preventiva de 2009 até 2011. Ele entrou na preventiva em maio de 2009, tá? E em junho de 2011, ou seja, 2 anos e 1 mês depois, foi proferida a decisão no procedimento processual em que ele foi condenado à prisão. Atenção para o detalhe. Ele foi condenado à prisão no regime aberto pelo prazo de 2 anos. Então ele pegou uma pena de cumprimento no regime aberto, reclusão, né? Que duraria ali 2 anos. O interessante dessa história é que, assim, como ele já havia cumprido essa parte processual em que ele ficou na prisão preventiva 2 anos, quando você é condenado à reclusão de 2 anos, obviamente já foi cumprida a sua penalidade. Né? Então a condenação ela meio que perdeu o efeito, porque ela aplicou uma condenação que já foi cumprida pelo cara. Você desconta o tempo do que eles chamam de prisão processual, que é essa etapa cautelar, da prisão definitiva que acontece ali após o trânsito em julgado. Só para constar, teve trânsito em julgado que o Ministério Público não recorreu, tá? Ninguém recorreu de nada, e a decisão foi proferida e dane-se. Por que o Ministério Público não recorreu? E aí entra o segundo detalhe da questão. Além de ter sido determinada a condenação por 2 anos, que já estava cumprida, e isso foi reconhecido na sentença, além de tudo, o cara tinha cometido esse crime, a pessoa que tinha cometido esse crime, era menor de idade à época. E você sabe que a lei penal se aplica no momento do cometimento do ato e não no momento do julgamento. E ele, como era menor de idade, estava prescrita a pretensão punitiva. Então, além de tudo, na sentença mostrou-se, olha, ele foi condenado, mas como houve a prescrição da pretensão punitiva, porque ele era menor de idade na época, então não há por que se falar em prisão. Qual é a lógica que você pensa? Pô, o cara tem que ser solto, né? Ele não vai receber indenização nenhuma por esses 2 anos que ele ficou ali esperando o procedimento, a menos que ele demonstre, né, que essa prisão processual ela se estendeu no tempo sem uma razão, mas a princípio ele não tem direito porque a prisão processual é uma prisão cautelar. Beleza. A questão é que ele ficou na prisão até dezembro de 2013. Então, além de tudo, depois da decisão que reconheceu que ele já tinha cumprido a condenação e que havia uma prescrição da pretensão punitiva, ele ainda ficou mais 2 anos. Eu acho que não tem um caso mais claro na face da terra de erro judiciário
e por isso o TJ de São Paulo determinou o pagamento de uma indenização para essa pessoa. Então, olha, a história é absurda do começo ao fim, assim, ou pelo menos da metade ao fim, né? Porque o começo até a decisão judicial estava tudo certo. Mas é uma história completamente absurda que você tem dois erros. Você tem um óbvio erro judiciário. Por quê? Porque na sentença proferida já eram para ter automaticamente retirado ele da prisão e não, ele ficou mais 2 anos. E além de tudo, você tem uma óbvia estadia na prisão por tempo, né? Além do tempo fixado em sentença, porque mesmo que ele fosse cumprir a pena já estava cumprida, porque era de 2 anos e mesmo assim. Então ele ficou 4 anos preso no final das contas. É isso aí. Então eu acho que é um exemplo sensacional aí para a gente falar sobre responsabilidade civil do Estado por decisão, por ato judicial, beleza?